De volta com o Conexão TV Com, falando desse projeto inovador aqui de Santa Catarina, criação de aeronaves, viagens para os Estados Unidos, tudo isso seguindo um caminho de inovação, de desenvolvimento que pode favorecer sobremaneira a indústria aeronáutica aqui em Santa Catarina. Nós conversamos, César, com o piloto e construtor da aeronave, um dos idealizadores do projeto, Joselito, como você falou há poucos instantes, e ele, por várias vezes, falou sobre a aeronave ser considerada experimental. Muita gente pode pensar que trata-se de um teste, mas não é. A experimental é uma categoria de aeronave, é isso? Perfeito, veja, experimental é a categoria de aeronave. Tudo que existe na aeronave, motor, hélice, são itens largamente utilizados no mundo. Para vocês terem uma ideia, o hélice que se usa no Vega é o que há de mais moderno produzido na Alemanha. São componentes que a indústria utiliza para os aviões de altíssimo rendimento, para acrobacias, etc, etc. Esse motor que nós temos no Vega, ele tem 180 HP de potência, é uma máquina que tem grandes recursos e moderníssimos recursos na sua constituição. É o tucho roletado, para quem conhece um pouquinho mais de motor, o sistema de admissão todo equalizado em bancada de fluxo, ignição eletrônica, que não é comum nos aviões, mas largamente se usa nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Então, a característica, os componentes que esse avião usa são muito experimentados. Não quer dizer que experimental seja risco, muito pelo contrário. É uma categoria que facilita, com menos habilitação, não habilidade, possam operar esses aviões com muita facilidade. Deixa eu acionar novamente a Estela Benetti, nossa colunista de economia do Diário Catarinense. Estela, esses números que o César nos apresenta e que a gente fala aqui também, além desse cenário de criação de projetos de desenvolvimento de aeronaves, além de uma outra iniciativa também já existente no Planalto Serrano, pode nos fazer pensar justamente qual é a dimensão que isso tem em Santa Catarina. E eu gostaria de te perguntar justamente sobre isso. Qual é essa dimensão, esse cenário? Você que já participou conosco também quando do lançamento dessa outra iniciativa no Planalto Serrano. Como é que a gente pode interpretar tudo isso aqui para o Estado? Olha, é um setor novo que começa aqui na indústria catarinense. Alta tecnologia, é uma indústria de precisão. Você não pode fazer uma aeronave que tenha risco de cair, então quem faz isso e isso é um avanço na indústria, toda na indústria tecnológica e também na formação de mão de obra, e ela acaba projetando o Estado também de outra forma, assim como fabricante de avião, atrai curiosos, visitantes. A expectativa é de que esse polo que se prevê aqui em Palhoça e Lages atraia compradores e até turistas, porque esses aviões vão fazer testes e pelo que eu pude observar, até dei uma pesquisada agora nos dados, a Nova Air, que vai se instalar em Lages, ela está mantendo o seu plano, pretende começar a fabricar os aviões em série até o final de 2015. Então, é um setor novo que o governo do estado criou até um programa que incentiva isso, e agora a Fiesc também criou um comitê que é presidido pelo empresário César, aí já um empresário de muito sucesso na área de equipamentos odontológicos e hospitalares. Isso vai ser muito bom para a indústria catarinense. Pois é, César, justamente isso que eu ia te perguntar. Isso representa o que para a economia catarinense sob o ponto de vista da indústria, tendo essa informação de que a Fiesc se dedica agora com a criação do comitê? Isso deve ser representativo e deve haver um planejamento de retorno isso no futuro. Não, com certeza. Veja, como eu falei, a aviação, o retorno é imediato, mas já existe interesse das Forças Armadas, inclusive especialmente da FAB, em começar a fazer de Santa Catarina, junto com agências do governo como a Apex e a BIND, que são agências importantíssimas nessa área de tecnologia e inovação, afinal, e em fazer de Santa Catarina, então, esse exemplo de atrevimento, vamos colocar assim, para atração não só dos turistas, como a Estela falou, que logicamente isso vai acontecer, mas interessados em produzir partes e peças, complementos desses aviões, partes e peças para a Nova Air, que vai ter uma aviação certificada em outro nível de aviação. Então eu vejo que o contexto tecnológico, especialmente fundamentado e apoiado pelas escolas do Senai, que é o lado mais técnico do processo, ou de formação de mão de obra, com a engenharia da Universidade Federal, com certeza nós vamos ter Santa Catarina enquadrada, ou seja,
sendo considerada como o segundo polo latino-americano de produção do setor aeronáutico. Além do Senai, qual é a disponibilidade de mão de obra hoje para pessoas que querem trabalhar nessa área? Veja, hoje a escola de treinamento que nós temos aqui em Santa Catarina já é inédita no sistema das federações estaduais, né, e do Senai, que é o braço técnico, né, das federações. Então nós temos um centro de formação muito forte, especialmente em Santa Catarina. E o eneditismo nós temos começado aqui esse processo. Em São Paulo existe alguma coisa consolidada através da Embraer em São José dos Campos, mas é uma coisa já que vem de muito tempo. Agora a grande novidade somos nós, dos outros estados, estamos desenvolvendo atividade tão importante quanto, mas com um modelo totalmente diferenciado. Vamos voltar para falar um pouquinho da viagem, do planejamento, porque há um plano de voo, certamente, e por ser uma viagem distante, ela passa sobre vários países, deve haver uma necessidade de planejamento, inclusive burocrático. Como é que foi esse procedimento para se desenvolver isso e conseguir chegar com tranquilidade até os Estados Unidos? Com certeza. Veja, essas aeronaves decolam aqui de São José, do Aeroclube de Santa Catarina, vão terminar o voo em Lakeland e vão, logicamente, fazer o retorno. Estão previstos sobrevoos aí, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, mais 4 países. Vão voar parte da selva amazônica num determinado trecho, bastante longo, inclusive. Vão sobrevoar o Mar do Caribe. E tenho certeza, a única coisa que não passa pela cabeça das tripulações é a preocupação com o equipamento. O equipamento cumpre todas as formalidades técnicas para dar tranquilidade ao voo. E, com certeza, a nossa invasão aos Estados Unidos pelo sul, né, vai ser um pouco diferente daquela invasão que foi feita na Segunda Guerra pelo Pacífico. Nós vamos chegar lá causando muita surpresa, então, para o norte-americano com as máquinas daqui, né? A gente pôde perceber, inclusive, observando no site da empresa que desenvolve a aeronave por aqui, ela é uma aeronave menor, com dimensões reduzidas, ela tem também um limite de altura de voo menor, e não usar a linguagem técnica aqui nesse momento, mas eu te pergunto justamente esse aspecto. Isso interfere de alguma maneira as condições meteorológicas? Ela tem uma sensibilidade maior a uma eventual chuva, a uma eventual turbulência? Que cuidados a mais ela requer no trajeto? Veja, essa aeronave ela foi projetada para voo visual, voo VFR, em condições VFR. Então isso quer dizer o seguinte, é voo visual, você não tem auxílio de radar, etc., voar ensacado, como nós dizemos, voar em camada, voar com chuva, voar à noite, isso não. Não é permitido nessa categoria de aeronave, não é por ser experimental. Nessa categoria de voo visual, isso não é permitido. Agora, o teto de voo recomendado para essas aeronaves é em torno de 10 mil pés, 10, 11, 12 mil pés, no limite, porque falta fôlego. Falta oxigênio para os pilotos e falta fôlego para o motor. O motor ele começa a perder a capacidade de absorção de oxigênio, a potência começa a cair, embora o voo renda muito nessa altitude, há uma limitação técnica. Agora vejam, o Vega, sendo um avião experimental, ou qualquer outro avião homologado para voo visual, tem a mesma característica, não existe restrição pelo tamanho da aeronave ou por qualquer outra característica. Inclusive o Vega é um avião que desponta em velocidade, em estabilidade de voo, tem piloto automático, tem no painel de controle, ele tem imagem sintética do solo, é um avião completíssimo, ele tem o suprassumo da eletrônica de localização, de posicionamento global que é produzida no mundo hoje. Vou pedir para a Estela mais uma vez uma participação. Estela, alguma pergunta para a gente deixar para o empresário daqui a pouco, depois do intervalo, ser respondida? Olha, eu gostaria de saber, porque a gente tem visto aqui no Brasil muitos empresários comprando aviões, como a aviação executiva, e eu gostaria de saber quanto custa comprar, quanto custa manter por mês, se o empresário sabe, acho que sim. Daqui a pouco, depois do intervalo, quando a gente retorna com mais Conexão TV Com.